Você é um profissional de vendas que não aguenta mais a pressão do seu chefe para fazer ligações? Ou você é o chefe que não aguenta mais fazer pressão do seu time para o seu time ligar? Pô, galera, dá para fazer melhor do que isso, tá? Fala galera, Ricardo Corrêa, fundador da Ramper e host do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégia, gestão e crescimento de negócios B2B. E hoje a gente vai falar sobre a famigerada Cold Call e a diferença entre Cold Call e Warm Call. São muitos nomes, nomes em inglês, nomes técnicos, tanto que vai valer a pena, posso mudar aí o paradigma da tua empresa, mas antes eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo, eu tenho certeza que vai valer a pena para você, pode mudar o teu processo comercial. Fica até o fim para você aprender tudo que eu tenho para te passar e garante também que você está seguindo aí o canal RampUp para você estar sempre antenado em conteúdos como esse. O primeiro ponto aqui que é importante a gente setar é que esse vídeo tem um grande viés da minha opinião pessoal sobre o assunto. Eu detesto cold call. Eu não atendo cold calls, eu nunca fiz uma cold call na minha vida e eu jamais vou submeter o meu time a fazer cold call. E nesse vídeo eu não vou nem entrar no mérito se cold call funciona ou não. Ou seja, eu não duvido que para alguns negócios a cold call pode trazer algum resultado, mas eu questiono muito o nível de atrito, o nível de fricção que isso gera, tanto para o time, o custo envolvido para a empresa, o desgaste de imagem da empresa no mercado. Por isso, volto a dizer, o vídeo aqui ele é muito baseado na minha vivência profissional e muito baseado na minha opinião pessoal. Sobre a minha experiência profissional, antes de empreender, quando eu era head de marketing, eu herdei um time de cold call. Na época a gente nem chamava dessa forma, era um time de telemarketing. Eu trabalhava dentro de uma empresa de software que tinha um time de telemarketing. Era outra época, isso que eu estou contando é por volta de 2010, tem quase 15 anos essa história. E eu, como profissional de marketing, eu era responsável por fazer a geração de leads. Então eu cuidava tanto dos assuntos de marketing digital, quanto da área de telemarketing para que toda a geração de leads da empresa passasse por mim. O meu papel nessa época, no que tange ao telemarketing, era gerar continuamente listas para essa galera trabalhar. Nessa época não tinha LinkedIn, não existia Ramper, não existia Big Data para me ajudar, então eu tinha que ficar fuçando em sites de associação, achar listas de empresa para o meu time ligar. Depois eu passava essas listas e tinha que passar metas de ligação diárias para o meu time fazer. Não era bem algo que eu me sentia confortável de fazer, mas era esperado de mim pela alta gestão da empresa e missão dada na missão cumprida, então era esse o trabalho que eu fazia. Só que no frigir dos ovos eu ainda era um gestor inexperiente, eu estava nas minhas primeiras experiências de liderança e eu me lembro que eu tinha que ser muito mais um psicólogo das pessoas que trabalhavam nessa área de telemarketing do que propriamente um líder preocupado em gerar resultados. Então, para mim, foi uma experiência mega traumática e por conta do meu DNA digital, eu consegui, através de iniciativas digitais, gerar um resultado 10 vezes maior do que aquela célula de telemarketing era capaz de gerar. E na época eu consegui justificar para a empresa que não fazia sentido a gente manter aquela célula de telemarketing, porque eu conseguiria reverter aquele orçamento para potencializar as ações digitais que a gente estava fazendo. Na época, a gente realocou as pessoas que faziam sentido, desligamos as pessoas que não faziam sentido, e eu tenho muito orgulho de ter alocado 100% do orçamento para fazer ações digitais. A geração de leads explodiu, o time de vendas ficou muito mais municiado, a resultado de vendas aumentou múltiplas vezes e o resto é história. Quase 10 anos depois dessa história que eu contei, né, eu tive uma agência, eu sempre conto por aqui, o meu foco da minha agência era ajudar empresas B2B a gerarem mais leads. E um fato curioso, eu sempre ajudava os meus clientes a gerarem mais leads através de marketing digital. Então eu fazia estratégia de marketing de conteúdo, eu remodelava o site, as landing pages do cliente, eu fazia mídia paga, enfim, marketing digital bem by the book para aumentar a geração de leads B2B. E quando eu visitava os meus clientes, quando eu conversava com os meus clientes, eu sempre perguntava para eles assim, poxa, os leads que eu gero é o que municia o pipeline dos seus vendedores, né? E aí o cliente me respondia assim, veja bem, os leads que você gera são importantes, mas o grosso do que a gente vende vem da prospecção dos meus vendedores. Eu ficava
muito intrigado, porque eu era um cara de marketing digital muito puritano e queria entender como que os vendedores prospectando geravam mais leads que eu. E, em essência, eu entendi que prospecção é algo inerente a vendas B2B. Toda empresa B2B deveria prospectar clientes. Você pode entrar no mérito do como, porque existem N formas de prospectar. Toda empresa B2B que tem um ICP definido deveria ir atrás dos seus clientes. Essa ficha demorou para cair para mim. E quando ela caiu, me veio a ideia da Hamper. Eu falei, poxa, se os vendedores estão prospectando mal e porcamente, fazendo isso manualmente, sem processo, sem tecnologia, sem dados, sem ferramentas, imagina se alguém desenvolver uma solução para ajudar esses vendedores a prospectar de forma mais eficiente, uma solução que forneça dados, que automatize para os vendedores. Pô, quem fizer isso vai explodir. Eu falei, vou ser eu que vou fazer. Então eu peguei o meu DNA de marketing digital e construí uma solução para prospecção que se tornou a Hamper, né? Mas a mensagem principal que eu quero transmitir aqui é que, para mim, era fundamental que eu conseguisse trabalhar com prospecção a partir de um canal que não fosse intrusivo. Eu não queria que os meus clientes construíssem mini call centers dentro das suas operações, portanto, precisava ser algo escalável. E pelo meu DNA de marketing digital, de alguém que precisava comprovar ROI para o cliente o tempo todo, isso precisava ser metrificável. Então, só reforçando, não intrusivo, escalável e metrificável. Portanto, essencialmente algo digital. E eu construí na época uma plataforma de prospecção por e-mail que puxava dados do LinkedIn para facilitar a construção de listas e fazia a abordagem essencialmente por e-mail. Uma coisa importante de salientar é que eu sempre valorizei a importância do telefone como uma ferramenta para vendas, especialmente na etapa de prospecção. O que eu questiono é o uso indeliberado do telefone, ou seja, a cold call, colocar o time de vendas para fazer ligação cedo demais naquele processo horroroso de tentativa e erro. Então, quando eu olho para operações de telemarketing, o que eu costumo ver e que me incomoda? As pessoas, né, os SDRs, normalmente têm metas de ligação, ou seja, a meta é baseada em esforço e não em resultado, que para mim já é uma coisa inconcebível. Uma pessoa que passa o dia fazendo ligações, ela não tem tempo de se aprimorar, ela não estuda o produto, ela não estuda o mercado, ela não desenvolve o pitch dela, porque ela está focada em realizar aquele volume de atividades que é destinado para ela. Normalmente, nessa operação de cold call, a pessoa de SDR vai fazer em ligações, vai conseguir conectar uma ligação, 2 ligações. Quando isso acontece, a pessoa ela já está tão cansada, ela está tão fora de contexto porque ela ligou para tanta gente que ela não consegue ser efetiva naquela ligação. E por fim, além do volume gigantesco de atividades ligadas à ligação, ainda tem as atividades inerentes, como por exemplo, voltar para o CRM e ter que apontar para quem ela ligou, se atendeu ou não, se a call foi bem sucedida ou não, para minimamente ter um entendimento do que está funcionando e o que não está. Mas vamos combinar, com esses apontamentos manuais, a galera esquece de apontar, a galera aponta errado, e não é por maldade, né? Que pensa uma pessoa que faz 100 ligações por dia, ela não tem banda cognitiva para operar direito o sistema ali. Então é um processo horroroso do começo ao fim. Voltando o assunto para a Hamper, depois de operar com a nossa plataforma por alguns anos, muitos clientes nos pediam, pô, tem que ter ligação dentro do Hamper, eu faço toda a minha prospecção por dentro do Hamper e eu gostaria de ligar também. Na minha cabeça não entrava, poxa, a gente vai colocar a ligação, que é uma atividade analógica dentro do produto, a galera vai usar errado, vai fazer cold call, e não é o que eu quero para o produto. Isso vai detonar o nosso posicionamento. Nós não vamos ceder, nós não vamos ter ligação. Só que, de tanto ouvir a demanda do mercado, a demanda dos nossos clientes, uma hora me veio o estalo de que a gente poderia manter o nosso posicionamento digital agregando a ligação, desde que a ligação não fosse automática. Na minha opinião, não tem como automatizar a ligação como a gente faz com o e-mail, mas tem como a ligação ser inteligente. Então, como que a gente resolveu esse problema? A gente batizou, para dar o contra ali nas cold calls, a gente batiza isso de warm call, ou seja, ao invés de fazer uma ligação completamente fria para um desconhecido que não esperava a sua ligação, você faz uma ligação morna, ou seja, você liga para alguém que já foi minimamente aquecido por outros contatos prévios. Na prática, como isso acontece? A gente faz as primeiras interações
por e-mail, ou seja, quem usa Hamper segmenta as bases que vai trabalhar, personaliza ali as mensagens de e-mail, manda os e-mails servem para furar aquela primeira defesa das pessoas que estão sendo prospectadas, e aí com base no engajamento, ou seja, com base na quantidade de aberturas, com base no que a pessoa clicou, a gente avisa a hora certa de fazer uma ligação. E aí quando o SDR liga para o prospect, já existe um contexto prévio estabelecido, existe um timing para essa ligação acontecer. Não à toa a gente chama essa função de janela de ligação. A gente entende que existe uma janela de tempo para o SDR fazer aquela ligação e conseguir conectar, ou seja, conseguir ser bem sucedido naquela ligação. Não adianta de nada mandar o e-mail e ligar 3 dias depois, quando a causa e efeito ela já não existe mais. E o que a gente percebe é que se naquele cenário que eu falei de cold call, o SDR precisa fazer 100 ligações para 100 desconhecidos para conectar uma ligação, no caso das warm calls feitas através da janela de ligação, o SDR faz 10 ligações, ou seja, muito menos, porque está ligando só para quem está engajado, e desses conecta muito mais, afinal tem contexto prévio. Então, de 10 ligações, vai conectar 2 ou 3. Quando conecta, o SDR tem contexto, porque ele não passou o dia fazendo uma ligação atrás da outra. Ele analisa para quem ele vai ligar, ele estuda mais sobre aquele ICP, ele liga na hora certa. Tudo isso aumenta muito a probabilidade de aquela ligação ser bem sucedida. Mais do que isso, esse time de SDR, ao invés de ser meramente um operador de telemarketing que fica fazendo ligação o dia inteiro, essas pessoas, elas se desenvolvem, elas aprendem a segmentar e perfilar clientes, elas aprendem a escrever copies de e-mail, aprendem a fazer boas ligações, bons pitches comerciais, aprendem a entender de analytics, porque elas operam uma plataforma digital, conseguem fazer teste AB, conseguem comparar com base em taxa de abertura, taxa de resposta, o que está performando melhor e otimizar, aprimorar o seu trabalho, ou seja, esses profissionais são, de fato, desenvolvidos para serem SDRs mais sêniores, mais adiante, ou quem sabe até se tornar profissionais de vendas ou profissionais de outras áreas, porque elas foram desenvolvidas para isso. Então, na minha opinião pessoal, a questão da cold call, ela está muito além de uma técnica de venda. Ela é algo que tem uma intervenção direta na estratégia e na cultura da empresa, porque uma cultura que se diz digital, que se diz a favor das pessoas e que coloca um grupo de pessoas para ficar ligando e tomando porrada o dia inteiro, não honra de fato essa cultura. Por isso que eu digo que eu jamais submeto o meu time a fazer um trabalho como esse. Para mim, o assunto aqui ele está muito mais ligado à estratégia e à cultura do que a meramente uma técnica de abordagem de clientes. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, não deixa de curtir o vídeo e garante que você está seguindo o canal RampUp para continuar acompanhando conteúdos como esse e aprender a vender mais e melhor. Até o próximo.